Olá, pessoal, olá! Já entramos? Olá! Bem-vindos! Já entramos? Já estamos aí ao vivo para falar sobre um tema que é um tema muito gostoso, que é sobre a alfabetização, que eu adoro falar sobre alfabetização. Boa noite, tudo bem, Luciano? Seja bem-vindo. Boa noite, pessoal. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Vamos só aguardar um momentinho enquanto o restante do pessoal chega. Vamos lá. Hoje nós temos festa na cidade, né? Muita gente tá pra festa, mas a festa tem internet, tem mega Wi-Fi na festa, né? De graça lá para todo mundo. Então pode entrar lá também. Não é verdade, pessoal? Isso, boa noite, Dejane. Olha só, os primos. Tudo bem? Tudo bem, minha amiga? Obrigada por estar aqui, por participar mais dessa live número 6 que nós estamos aqui fazendo. Vou até colocar aqui, ó, enquanto o pessoal chega. Oi, minha cunhada! Boa noite! Tudo bem? Obrigada por estar presente. Bem, Dejane, graças a Deus, tudo bem também. Deixa eu só terminar de colocar aqui. Hoje nós vamos falar de uma coisa muitíssimo importante e difícil. Ai, Emília, você falando que é difícil? É um pouco complicado, eu vou explicar por quê. Não que seja impossível, pelo contrário, é muito possível. Aí. Ah, eu acho que isso aqui eu tinha que... Ó. Aí. Não que seja impossível, não é. Pelo contrário, é muito possível. Mas eu vou explicar por que a gente costuma falar que é uma coisa que eu falo que é o processo, dentro das habilidades da consciência fonológica, a consciência fonêmica é a habilidade mais complicada de se falar, de se mostrar, né, para as crianças. Por que será, hein? Nós vamos saber disso hoje. Nós vamos saber disso hoje. Mas nós também temos formas e jeitos de fazer isso que faz com que a criança aprenda de maneira... É a mágica, né? É a mágica que a gente fala que nós, professores, temos. É a magia, não vou falar nem mágica. É a magia dos professores de transformar o que aquilo poderia ser uma coisa complicada em arte. Porque é a arte de ensinar e a arte de aprender. Não é verdade? É isso mesmo, né? Então, gente, a gente já pode começar, né, nossa live. Como eu estava dizendo pro Luciano, hoje nós temos festa, né, na cidade, de novo, né? É cidade festeira. Era exposição, agora nós temos aí a festa, que o pessoal que tá assim, ó, o pessoal tudo vai, né? Mas eu falei que não impede. Por quê? Por quê? Porque lá na festa tem
o que a gente chama da melhor internet da cidade, né? A Mega Wi-Fi, tá lá na festa para todo mundo, gente. Para todo mundo, né, que quer fazer. Aí, minha amiga Dejane, aí, é disso que eu estava te falando, ó, que você me ensinou, mas eu ainda não aprendi totalmente, né? Só um momento, gente. Vamos lá? Olá, olá, bem-vinda, voltei, tá tudo resolvido, tudo pronto, né? Então vamos continuar aqui nosso bate-papo, que a gente estava falando aqui sobre a consciência fonêmica, né? Então, gente, olha só. Ah, não era bem sobre isso que eu tava falando que nós temos aqui na cidade uma festa, né, da padroeira da cidade. Então, muita gente, eu sei que está lá nessa novena, lá no eu sei que muita gente está lá, gente. Mas que não impede, nada impede de entrar aqui na nossa live. Por quê? Porque lá tem a melhor internet da cidade, que é a Mega Wi-Fi, que é só chegar e clicar que tem a internet de graça para todo mundo. Eu fui, eu vi, ninguém me contou. Tá lá, gente. Bom, eu tô contando pra vocês, né? Boa noite, Ana Lúcia, tudo bem? Bem-vinda! Pessoal, então vamos começar a falar sobre o que seria essa consciência fonêmica dentro da consciência fonológica. Por que, Miriam, que você tá falando sobre isso? Tem todo um histórico. Quem quiser observar, assistir minhas outras aulas, é só ir lá no meu canal no YouTube, que é Miriam Campos 309, que você vai ver todas as minhas lives estão lá. O que acontece? Eu coloco aqui no Instagram, mas o Instagram, gente, ele segura por 30 dias. Depois ele libera esse filme extenso, então ele libera e aí fica só lá no YouTube, tá? Então, quem quiser, é só ir lá e tá acessando lá para assistir as outras lives. Bom, gente, e aí eu falo para vocês o seguinte. Quando a gente fala de consciência fonêmica, Miriam, por que consciência fonêmica é uma habilidade que você fala que é tão difícil, que é mais complicada? E por que foi? Porque, gente, dentro da consciência fonológica, a gente tem umas escadinhas, né? Que a gente vai subindo. E a consciência fonêmica é a última escada, tá? Porque a gente começa primeiro com rima e aliteração, depois a gente passa para consciência de palavras, depois a gente passa para consciência de sílabas, e depois que a gente passa para consciência fonêmica. Miriam, mas por quê? Porque precisa de todo esse contexto. Gente, é um processo. Se a gente não passar por esse processo, é por isso que muita gente às vezes fala assim, esse negócio é muito vago. Ficar falando pra criança assim, ó, p, d, a, e, m, n. Que isso? Isso aí, gente, tem muita crítica, mas tem muita crítica sobre essa maneira de ensinar. Miriam, isso é uma metodologia? Não. Isso é uma maneira de estar agregando na
alfabetização. A consciência fonológica. Estou falando de consciência fonológica, eu não estou falando de método fônico. Por isso que eu falei que não é uma metodologia. A consciência fonológica, ela tá lá no método fônico? Tá. Mas ela pode ser agregada em outros métodos também, desde que a criança tenha uma consciência do que é que ela fala, o que vem a ser isso. Ela tem que entender, através de todos esses processos aí que eu falei, que a gente passa, ela tem que entender o quê? Só um momento, gente, eu tô com medo disso aqui cair. Ela tem que entender o quê? Ela tem que entender que o que a gente fala se transforma. E se transforma em frases. E as frases se transformam em palavras. E as palavras se transformam em sílabas. E que essas sílabas, por sua vez, são formadas por sons. Por sonzinhos que unidos formam as sílabas. E essas sílabas juntas, aí é um processo, como eu disse anteriormente nas outras lives, do macro para o micro. Esse processo que faz toda a diferença. Não adianta você pegar um material qualquer, que aliás hoje eu vou mostrar um material aqui. Ó, aqui ó. Não adianta a gente pegar um material muito bom, inclusive, que é esse que eu vou mostrar hoje, eu até tenho ele feito, mas eu não vou mostrar o que está feito, obviamente, não vou expor as crianças. Mas olha só, não adianta a gente pegar um material excelente, igual é esse aqui que eu vou mostrar. Ó, esse aqui tá falando sobre a consciência silábica. Não adianta eu pegar simplesmente esse material, pedir a criança para que, ó, cada vez que você abre a boquinha, você vai colorir um círculo, tá? Cada vez que você abre a boquinha, você vai colorir uma bolinha, gente. Não adianta você fazer isso. Por quê? Porque ela tem que passar, antes disso, ela tem que entender que existem as palavras, e antes das palavras, as frases. E como que a gente vai fazer isso? Através de tudo aquilo que eu já falei nas outras lives, que está lá no YouTube, tá? Então, gente, ela tem que ter esse processo. É por isso que muitas vezes não faz sentido. Às vezes você que é pai, às vezes você que é mãe, chega pra mim e fala assim, porque, sabe, lá na escola, tá alfabetizando com som. Eu acho isso tão difícil, porque, olha, não tem nem como eu ajudar. Tá na hora, tá? Só assistir que você vai entender. Tá na hora de ajudar seu filho, de ajudar sua filha, de ajudar seu aluno que já alfabetizou e que ainda não está completamente com todos os processos assimilados dentro dele. Através de todas essas habilidades que a gente está falando, tá? Porque, gente, o que é alfabetização? Ela é alicerce. Eu não vou cansar de falar isso. Ela é o alicerce da nossa aprendizagem, tá? E existem duas habilidades que elas são os carros-chefe desse processo. E essas duas habilidades que eu vou falar agora é a carta na manga. É o que todo mundo precisa de saber e de ensinar para que a criança seja uma criança verdadeiramente alfabetizada, para que se tenha uma aprendizagem assertiva, tá bom? Quais são esses carros-chefes, Miriam? É a consciência fonológica, que é essa que nós estamos falando aqui hoje, e o sistema alfabético. Ai, meu Deus do céu, o que é esse sistema alfabético? O sistema alfabético é a criança ter a consciência também de que toda letra tem 3 características. Foi falado sobre isso também nas outras lives. Quais são as 3 características? Nome, forma e som, tá? E isso tudo, para ser ensinado, também tem um processo, que nós vamos falar posteriormente. Agora nós estamos na consciência fonológica.
tá bom? Então, pessoal, olha só, voltando aqui à nossa consciência fonêmica. Ela tá lá no patamar, lá em cima, por quê? Por causa dessa questão, que muita gente... porque realmente, para a criança, na hora que a gente vai falar com ela, a gente fala assim, olha só, vê se tem, você que tá aí do outro lado, observa, vê se tem significado. De repente, do nada, você chega e fala assim, ó, a, o. Ou então, p, a, u. Que isso? Eu estou desmembrando os fonemas da palavra. Ou então eu falo, a, e. E aí? Eu estou desmembrando os fonemas da palavra. Se eu não entendi que essa palavra é feita de sílabas e que essas sílabas são formadas por esses fonemas, na hora que eu estiver falando esses sons, que são os sons das letras, a gente chama de fonemas, como que a criança vai entender? Não tem como. Ela precisa de ter todo esse processo, tá bom? Mas por que então que isso aí, que aconteceu da gente tá fazendo isso? Por que as pessoas têm tanto preconceito? Porque realmente o significado desses fonemas são significados muito abstratos, mas, gente, eles foram inventados, assim como a leitura e a escrita. Eles foram inventados para que, quando juntos, formam a palavra. Não se esqueçam disso. Então, quando um pai, quando uma mãe tiver dúvida da maneira que está sendo alfabetizado o seu filho, e que se esse filho está sendo alfabetizado com toda essa questão da consciência fonológica, é bom vocês explicarem para eles que ela tem todo um processo. E que se ela for dominada, e que se a criança dominar todo esse processo, toda essa escadinha que eu falei, e que são as lives que eu já dei, ela vai ter... Gente, é como colocar um óculos na nossa frente. Tudo vai clareando, tá? Então, a vida vai clareando, a vida da alfabetizadora, a vida do alfabetizando, a vida do pai, a vida da mãe, a vida de quem está ajudando dentro de casa. Quando eu falo assim, não, é pai, é mãe, mira, você tá estimulando os pais para ensinarem os filhos em casa, mas eles têm escola. O que eu sou? Eu sou professora. Gente, não é alfabetizar dentro de casa, jamais. É ajudar a estimular a criança. É diferente, pelo amor de Deus. Principalmente letras, principalmente a escrita das letras. Isso aí é papel da escola. Se a escola te passou todo, eu tô falando da escrita das letras, do alfabeto cursivo, tá? Já tô lá. Por que você tá lá? Porque a gente não faz alfabeto cursivo com criança de educação infantil. Educação infantil não se traça alfabeto cursivo. A educação infantil é a letra bastão. Miriam, você é contra o cursivo? Não, pelo contrário, eu sou muitíssimo a favor do cursivo. Porque o cursivo, ele mexe com muitas questões neurológicas da criança e da gente também, na hora que a gente está traçando, faz com que a aprendizagem se desenvolva ainda mais. Mas quando que ela é usada? Ela é usada quando a criança já está alfabetizada, digamos assim. Quando você vê que ela já está dominando a alfabetização. Aí sim, tá? Antes disso, ela precisa da cabecinha dela para estar fazendo essas questões aí, da consciência fonológica e do sistema alfabético. É para isso que o cérebro dela, nesse momento, está pronto. Como eu disse para vocês, qual que é a tríade da potencialização do neurodesenvolvimento? Outra coisa também que eu não canso de falar.
É a habilidade, primeiro a idade certa, para saber qual que é a habilidade certa, para você saber qual é a atividade certa. E letra cursiva, quando tá lá na consciência fonológica, no início da consciência fonológica, lá no início lá do sistema alfabético, gente, não. É letra bastão. Aqui a gente fala letra palito. Letra palito. Tá? Por quê? Porque ela precisa, a letra cursiva precisa também de muitas habilidades. Gente, a escrita em si precisa de muitas habilidades. E o que vem primeiro? A leitura. Porque, Miriam, a leitura não precisa de habilidade? De várias, tanto que eu tô passando para vocês as habilidades. Mas, quando a gente passa isso para um registro convencional, que é a letra, o A é A em qualquer lugar do mundo. Menos no Japão, capaz, né? A China. Bom, enfim. O A é A, tá? Se quiser aprender aí o bilíngue japonês ou chinês, aí já é outra história, eu tenho que aprofundar e eu não sei responder isso agora. Tem que deixar de ser branca para ser franca. Mas enfim, a gente sabe que existe toda uma estratégia. E que a criança, para colocar, para registrar isso aqui no papel, ela tem que usar outras habilidades cerebrais, que não tá na hora agora. Lembra? A tríade? Pois é, não tá. Tá bom? Então vamos lá continuar aqui com o nosso, na nossa consciência fonêmica. Miriam, então me conta o que é consciência fonêmica. Que bicho-papão que você tanto fala é esse? Gente, consciência fonêmica é o som da letra. O som da letra, quando ele é junto com outro som de outra letra, forma-se uma sílaba. Tá? Então essa aí é a grande questão da consciência fonêmica. E ela não vai ter significado realmente se a gente não fizer todos os outros processos que a gente aprendeu aí atrás da consciência fonológica. Ficou claro? Ficou clara essa questão da consciência fonológica, que existem várias escadinhas para a gente chegar lá no topo, e esse topo é a consciência fonêmica. Ficou claro para vocês, gente? Se ficou, eu gostaria que vocês participassem, falassem. Eu não tô vendo agora, tá? Quem chegou, quem entrou, porque agora eu tenho que me concentrar aqui. Outra, não tô enxergando também direito. Mas, oi, boa noite para quem chegou. Tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos continuar. Miriam, e agora? Já que o negócio é desse jeito, é agora que entra a gente, profissionais da educação. Para quê? Para falar para a criança de uma maneira lúdica, de uma maneira que a criança entenda, né? Para falar com ela. Só um momento, gente.
Gente, eu peço desculpa novamente, porque eu tive que me ausentar, tá? Vamos lá, continuando aqui a nossa conversa sobre consciência fonêmica, né? Então, vamos lá. Olha só, pessoal, voltando aí à questão dos sons, né? Que ele precisa ter significado. Para que ele tenha significado, precisa ser trabalhado todas as habilidades, todo o processo da consciência fonológica, que foram aqueles que eu já falei anteriormente. Tá certo? Então vamos, Miriam, cadê? Por que você falou que entra a arte? Eu falei que entra a arte, nossa, como profissionais de educação, e pode você, se você quer ajudar o seu filho, se você quer ajudar a sua filha em casa, você pode ajudar dessa maneira, desde que você respeite passo a passo. Porque senão, em vez de ajudar, você estraga. Tá bom? Eu sou muito franca. As coisas têm que ser assim. Tá? Se você quer ajudar, ajude, mas ajude de uma maneira que você tenha certeza do que você está fazendo. Tá bom? E essa certeza do que você está fazendo, você tem através do que a gente está falando aqui, tá bom? Então, vamos lá, gente, vamos começar a falar na prática como que a gente vai trabalhar isso. Olha só. Quando a gente fala com a criança, por exemplo, olha aqui, ó. Lembra que eu trabalhei, quando a gente fala de consciência... Quando a gente trabalha na consciência, tanto na consciência silábica, quanto na consciência de palavras, eu trabalhei com massinha. Hoje eu trouxe outro material pra gente. Trouxe outro. Olha só. Olha aqui. Hoje eu trouxe prendedores pra gente trabalhar. E aí quando a gente fala assim, por exemplo, pra criança, eu gosto de começar sempre com as vogais. Por que com as vogais, Miriam? Por alguns motivos. Não é só um. Primeiro, vogal, ela tem o mesmo som do nome. Então, já fica mais fácil para a criança. Segundo, não existe sílaba sem vogal. Então, ela é necessária, principalmente em questão de som. Terceiro, vogal, o som da vogal ele é esticado. O que é som esticado? É aquele som que a gente fala. Ah. Quando a gente tem o som esticado, dessa forma, a criança tem mais facilidade. Esse é o... Vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo passando aí atrás de mim. Sentou. Pronto, tá tudo tranquilo. Agora. Tá? Então, começamos sempre pela vogal, tá? Primeiro, voltando, né? Vogal, ela é o mesmo nome, o som dela é o mesmo nome. Segundo, vogal, não existe sílaba sem vogal. E terceiro, o som da vogal é um som esticado. Olha lá. Então, a gente fala assim, vamos ver. Começamos com os sempre. Ah, Miriam, você já vai começando falando assim? Ó, vai falar ovo, não. A gente vai introduzindo, gente. É devagar. A gente vai. Vamos ver, olha só, todo mundo já sabe, né? O sonzinho dessa palavra, dessa letra. E mostra lá. A letra O para criança, tá? E aí a gente faz um combinado. Tá? Primeiro combinado, vamos falar só o som. Aí ela vai entender que o som é o mesmo do nome. Ah, mas será que as outras é assim também? Então vamos lá, vamos essa. Ó. Vamos ver o que começa com O. Aí você lança a mão novamente do que você tem perto de você. Dos jogos de memória que você tem em casa, dos jogos de memória que você tem na sala de aula. Se você não tem nenhum, nem em casa, nem na sala de aula, trate de adquirir, né? Porque além de ser uma coisa boa de se fazer, é importante para a própria memória e você pode estar lançando mão para outras coisas, para outros jogos, como este agora, por exemplo. Ó,
Ó, aí a gente pega várias imagens. Hoje, eu imprimi, não vou pegar joguinhos, eu imprimi, mas as outras lives, todas, vocês podem observar que eu fiz com os jogos que eu tenho aqui mesmo no consultório. Então, olha só, gente. Ó, o que é isso aqui? É uma ovelha. Isso, vamos ver como que começa a palavra ovelha. Vamos. Ovelha. E na hora de falar o início, você deixa bem enfatizado. Voltando a falar para vocês a questão da boca. Tem que fazer o ó. Aliás, essa maneira aqui, tem gente que tira foto da boca e imprime para criança. Porque a criança precisa de fazer também. Vamos repetir comigo? Vamos. Então, vamos lá. Porque enquanto você dá a instrução explícita, a criança, ela tá olhando. Mas na hora que ela faz com você, aí sim, ela está começando a aprender. A instrução começa a ficar uma instrução implícita. Na hora que ela começa a fazer esse comando cerebral. Então, vamos lá. Ovelha, ovelha. O que mais começa com o? Vamos ver o que mais que começa com o? Ah, orelha. Ah, ovo. Ah, o que mais que começa com o, gente? Fugiu. O que mais, gente? Vamos participar. O que mais começa com o? Vamos lá. E aí a criança vai falando, tá? Ela vai falando lá. Ovelha. Ovo, orelha, fala até sabão, marca sabão, ó, omo, tá bom? E vai. Gente, isso é uma coisa bem delicada. Vocês vão fazer isso um dia inteiro. Nesse dia, você não vai passar, por exemplo, para a nossa querida... Cadê ela? Cadê? Não. Hoje é a letrinha ó. Hoje é o sonzinho ó. Eu fiz, me perdoem. Hoje é o sonzinho ó. Tá bom? Oiê! Neca, tudo bem? Ó, vi que é você pelo desenho. Olha só, gente. Ó, tá? Então, no dia que for o dia do som, ó é ó, tá? E vai falando coisas que começam com ó. E vamos sendo a gente também. E aí, gente, fala vocês. O que começa com ó? E cada um vai falando. Aí eu falo pra vocês, viu a importância do vocabulário? Uma criança que tem um vocabulário um pouquinho mais limitado, ela vai parar no ó do ovo. Ela vai parar no ó do ovo, Eu não tava falando de você, viu, Neca? Mas ela também pode falar o ó do óculos. Então, e aí vai puxando. Por isso a importância de trabalhar lá de 0 a 3, 4 anos, o vocabulário. Miriam, vai parar de trabalhar o vocabulário? Continua. Mas a importância dele já vir com essa bagagem. Isso, ovelha. Agora, Ana Maria Madalena Cardoso, Mundinho. Ornitorrinco. Isso, Bia. Orca, ovelha. Adorei a participação. Continua. E ó, né? E aí, o que acontece? É a importância desse trabalho com vocabulário, pra gente não descartar esse trabalho com vocabulário. A criança com seus 2 anos, a criança com 1 ano, a criança com 3 anos, a criança até 4 anos. Gente, pra que letra nessa época? Ah, Miriam,
Mas você tá me falando, não pode fazer nada com letra com os meus meninos? Sim, pode fazer. Mas ela não é primordial, a escrita dessa letra agora. Apesar de que a criança vai entender que M é o M de Miriam, que é o M de mamãe, que é o M de música, tudo bem, tudo bem. Mas não é o primordial. Vamos pegar, vamos ler, vamos cantar músicas para a criança, para que ela tenha um vocabulário que seja um vocabulário de nada. Um vocabulário que seja um vocabulário que ela depois tenha facilidade para estar falando todas essas palavras que a gente está falando. O que começa com o sonzinho do ó, e ela já vem com as palavras, porque ela já tem o conhecimento, a compreensão, o vocabulário, que foi trabalhado lá com 3 anos, com 2 anos, com 4 anos, tá bom? Quando começa-se a trabalhar a consciência fonêmica, Miriam? A consciência fonêmica de maneira estratégica, da maneira que eu estou falando aqui para vocês, ela começa a ser trabalhada com 5 anos. Por quê? Porque ela é a última, ela é top de linha lá da consciência fonológica, digamos assim. E como ela tá lá em cima na escadinha, ela vai deixar para ser trabalhada lá com 5 aninhos. Tem criança que tem um vocabulário bem aguçado, um vocabulário rico, que essa criança, ela vai estar assimilando antes disso. Mas a gente, nós enquanto educadores, né? Você que é pai, você que é mãe, você que é professor, estará introduzindo essa consciência fonêmica com 5 anos. Tá certo? Então tá, já trabalhamos o início. Ah, tá. Então vamos, no outro dia, outro dia, vamos trabalhar o início de outra palavra. De outro sonzinho, desculpa, gente, de outro sonzinho. Do sonzinho. Que é isso aqui? O que é isso aqui, gente? É uma abelha. Eu sei que é sua palavra. Eu sei que é sua palavra. Olha lá. O que é isso aqui? É a abelha. Vamos falar abelha? Vamos. A abelha. Viu que o início eu foquei no som? O som inicial. Abelha. Abelha. Olha lá, gente. Vogal. Estendido. O nome da letra é o som da letra. Abelha. O que mais que começa igual abelha? Qual é o som de outra coisa que seja igual abelha? Não falei letra. Qual é o som de outra coisa que é igual abelha? Oi, Jordana, tudo bem? Eliane, bem-vindo, gente, bem-vindas. Arara, muito bem, arara. Mais alguém? Amora. Isso, vamos lá, gente, eu estou adorando essas participações hoje. Aproveita e manda aí uns coraçõezinhos, manda aí uns aviãozinhos. Adorei, arara, adorei. E aí começa assim, e vai nesse dia só o início, coisas que iniciam com a. Olha lá. Abelha. Amora. Aí as crianças vão falando. Gente, a importância da interação. Tá aí a importância, ó. Amor. Muito bem, Dejane. Obrigada, gente do céu. Eu tô me sentindo aqui com tanta participação. Muito bem, olha. E aí, tá vendo a interação? O tanto que é importante? Euzinha aqui tô me sentindo. Olha aí a importância. Isso é interação. Olha que maravilha. Então vamos, gente, ó. E a criança da mesma forma. A criança, quando ela vê outra criança participando, amiga,
outra criança participando, outra criança falando, ela vai, além dela assimilar melhor, ela vai querer falar também, ela vai participar. E cada vez, como eu disse em outras lives, a partir do momento que sai, aquilo que a gente faz, que a gente ou pronuncia, ou se a criança é não verbal, ela assimila e dá-se a entender que ela, né, entendeu aquele comando, ela está jogando pro cérebro dela o comando do som. Tá certo? Então vamos aí, trabalhamos lá, né? A abelha, a amiga, amor, eu ia falar aurora, arara. O que você pôs lá primeiro, Bia? Eu não vi lá. Amora. E vai, trabalha esse dia só, gente, o som. Tá bom? E fomos, trabalhamos. Depois que a gente trabalhou o início, tá? Que começa com o som A, nós vamos trabalhar o que termina com o som A. O que será? Não necessariamente precisa começar para terminar, né? Então, o que será que termina com A? Quero participação. Adorei. Agora vocês te contar. Agora eu tô que tô. Quero participação. O que termina com A? Todas essas palavras. Não, abacaxi não termina com A, né, Bia? Mas foi antes. Muito bem. Banana! Gente, olha a boca. Abre o bocão. Tá? Como eu disse pra vocês, existem materiais que trazem até a foto da boca na hora que fala a letra, tá? Fala o som. Acorda! Peraí. Boca! Muito bem! Melancia! Nossa, como é bom um óculos. É a mesma coisa que quando a gente começa a aprender a ler. É como se coloca um óculos. A vida, ela faz assim, ó. Bola! Boba! E a criança... Gente, linda! Você fala e a criança repete. Quando você está na turma, a turma repete. Se você é você e uma criança, você fala e ela repete. E depois vocês falam juntas. Tá bom? Viu como vai mandar pro cérebro? Não tem como. Ameixa! Muito bem! Excelente! Muito bem. E depois que a gente trabalhou as vogais? Depois que a gente trabalhou as vogais, a gente passa pros sons das consoantes. E agora, hein? Sim, passamos pros sons das consoantes. Isso. E quais consoantes? Obrigada, Bia. E quais consoantes a gente começa? A gente tem, por exemplo, eu seguindo a minha mentora, a gente tem uma hierarquia para começar a introduzir esses fonemas aí. Primeiro as vogais, depois as consoantes. Mas quais consoantes primeiro? As consoantes estendidas. Que isso, Miriam? Onde se viu estender consoante? Estender na cama? É coxa? Não, gente. É a mesma questão da vogal. Ó, por exemplo, quer ver uma consoante estendida? Viu? Ó, você pode inclusive fazer esse gesto com a criança, tá? Ó, outra consoante estendida. Tá bom? A gente chama essas consoantes que a gente fala dessa forma. Ó. Ai, Miriam, isso aí vai ser difícil demais, porque tem uma tal de uma troca, que a gente chama de troca fonética V com F,
Mas se isso aí for trabalhado na hora certa, com a idade certa com a criança, essas trocas fonéticas são trocas que não serão dificuldade. Não terão, não existirão. Porque olha só, se você introduz na criança o sonzinho, olha, presta atenção na minha boca, os dentes é para fora ou em cima do lábio, ó. E faz, e faz, e faz, e pede para fazer. E agora é a sua vez, vamos fazer esse sonzinho? O que começa com... Tô mostrando letra? Não estou mostrando letra. Eu não estou mostrando letra. Não se esqueça, consciência fonológica está diretamente ligada ao som. Então, quando a gente fala em... A gente está falando em... Quem quer falar? Deixa eu ver até se eu tenho alguma coisa aqui com isso. Hoje. Quem quer falar? Quem quer falar? Ó. Eu vou fazer uma que não é o... Tá? É o... Que quando a gente põe o dentinho pra dentro do lábio, ó. Não põe, né? Isso, muito bem, muito bem. Formiga, né, Bia? Essa letrinha F. E a gente fala o som do... O que começa com... Formiga, muito bem. Que mais? Que mais, gente? Vamos falar aí. O que mais começa com... Farofa. Ai, eu tô adorando. Que mais? Que mais, gente? Começa com... Hã? Eu não tenho aqui aquele animalzinho. Nem aqui. Que mais? Feijão! Muito bem! Fogo! Então, olha lá. Formiga, farofa, feijão, fogo, fofura. Muito bem. Um animal. E um animal com F? O animal com F? Faca. Muito bem. E um animal com F? Isso, muito bem, amiguinhas. E um animal com F? Eu tô falando com F aqui, mas lá eu não falo não, tá? Ó, o animal com... Aí, muito bem! Muito bem pras três, Ana Maria, Bia e Dejane! Foca! Parabéns! Olha, elas sabem, gente! Que mais? Faz... a Bia tá com vocabulário rico. Aí a criança que teve a habilidade do vocabulário trabalhada bem cedo. Olha só, gente. Fazão. Muito bem. E aí a outra amiguinha vai falar assim, que é este? Gente, vamos ver o que é um fazão? Aí é hora de explorar, né? Isso aí já passou lá, já passei por isso aí nas outras lives. Não vou esticar aqui, mas não se esqueçam. Gente, o que se trabalha, não se volta. A questão da plasticidade cerebral, quando se é trabalhado, não volta. Isso, tanto para trás quanto para frente. Ou seja, se a criança... Vou dar um exemplo, que eu falei sobre isso rapidinho. Rapidinho, é mesmo, Bia, você é chique, bem. Olha aqui, ó. Vou falar rapidinho esse exemplo que eu dei, inclusive, semana passada, para as meninas lá de 0 a 3. Olha só. A criança, a questão da plasticidade. Olha só, o cérebro, quando ele aprende, quando ele está tendo informações, quando ele está aprendendo, ele toma uma forma funcional ou não, dependendo do que acontece. Mas olha só,
Se a criança de 0 a 2 anos, que é a fase que mais se aprende, o ser humano mais se aprende. A criança nasceu, começou a aprender aí, começou a aprender lá na barriga da mãe, com 4 meses, 16 semanas. Já começa a aprendizagem. Então tá. Aí a criança aprende, ela nasceu, ela tá lá, de repente ela aprende a sentar. 6 meses, né? Dependendo da criança, começa a sentar. Aprendeu, olha lá, que graça, aprendeu a sentar. Depois dela sentada, ela começa ela percebe que ela pode o quê? Engatinhar. Ela começa a engatinhar. Ela esqueceu como que senta? Não, ela não esqueceu como que senta. Viu que não tem como, não existe a questão do ir e vir, do desaprender? Não desaprende. Na plasticidade, eu estou falando, gente, em questões de aprendizagem, neurociências, plasticidade cerebral. Neuroplasticidade. Então, olha só, ela não desaprendeu a andar. Aí ela começa a engatinhar. Aí ela percebe, começou a engatinhar, ela começa a colocar a mãozinha aqui, mãozinha ali, puf, fica em pé. Olha, gente, eu consigo ficar em pé. Afinal de contas, ela é um bípede, né? Olha, consegui ficar em pé. No instantinho que ela faz, tuf, senta de novo. Ou seja, ela continua lá com aquela mesma aprendizagem. Depois ela engatinha de novo, fica em pé de novo. Senta, engatinha, olha aí, olha o exercício. Viu como que é? E aí, de repente, ela começa a dar os seus primeiros passinhos. Ela começa a dar seus primeiros passinhos, ela desaprendeu a ficar em pé sozinha, durinha? Ela desaprendeu a engatinhar? Ela desaprendeu a andar? A sentar? Não. Tá? Então, o que se aprende, voltando agora ao nosso contexto, o vocabulário que se aprende, quando ele é exercitado, gente, não desaprende. Ou melhor, só se acrescenta, só se enriquece cada vez mais. Tá entendido? Tudo isso para falar que a Bia falou fazão. Não estou falando das outras, porque eu sei que as outras também têm vocabulários riquíssimos, riquíssimos. Conheço muito bem. Olha só, pessoal. Então, início das palavras, finais das palavras. Primeiro, anotou aí? Quem quer anotar? Vamos anotar, gente. Papel e caneta na mão, ó. Primeiro, vogais. Depois, consoantes estendidas. Miriam, mas como que eu vou saber do alfabeto todo quais são as consoantes estendidas? Ah, agora que vem o pulo do gato. Porque semana que vem a minha live vai ser sobre os sons das letrinhas. Então você vai saber. Mas é só você pensar um pouquinho, ó. Qual letra na hora que eu falo que se estende? A, B, B, B. Estendeu? Não tem como eu fazer e estender, gente. Ela explode. A gente fala que é a letra que explode, tá? Ó, B. E o C? O C tem 2 fonemas, que é o S e o K. Mas o que a gente leva em conta como principal para ensinar a criança da alfabetização no início? No início é o K, tá? Então você vai falar para a criança, me fala uma coisa, vamos ver. Ó, o que é isso aqui, gente? Vamos lá, gente, eu quero participação, igual vocês estão participando, tô adorando. Cavalo. Olá, boa noite, Tiara, bem-vinda. Ó, cavalo. O que mais começa com K? K. Viu que eu não falei a letra, eu falei só o som. K. Cavalo, muito bem. Olha lá, gente, a Dejane, cavalo. E o que mais, gente, que começa com K? K. Vamos ver. Cadê? Casa! Parabéns!
parabéns. Eu quero o sonzinho K. O que mais começa? Cavalo, casa, cabana. Muito bem. Ótimo. Vocês, ó, estão de parabéns. Muito bem, olha só. Cama. Cama. Isso, cabide. Ai, que gracinha. Eu estou amando hoje com essa participação. Começou. Então, gente, o também é estendido? Me fala aí. Quem já entendeu essa questão aí do estendido, esticado e do que explode? É estendido? É estendido ou não? Ou é explodido? Hã? Explode ou estende? Tem jeito da gente falar assim, ó. Não, né? Não tem isso. Então, é uma letra explodida. Muito bem, explodiu, ó. Né? Isso, parabéns, olha só. Então, a gente tava lá, né? No K, depois. D. Estica. D. Estica ou não, gente? Faz. Vê se você consegue fazer assim, ó. Não dá. Você não consegue esticar o D. O D também é explodido. D. Tá? E por aí vai. Próxima live, sons das letrinhas. E aí a gente tem. Não estica. Não dá pra esticar. Né? Então, qual é a hierarquia? Ó, vogais, sonzinhos, vogais estendidas. Depois consoantes estendidas. Depois consoantes explodidas. Tá bom? E aí, ai, Miriam, voltando a falar, na próxima live, sons das letrinhas. Não paramos aí. Vamos terminar aqui pra gente dar para vocês entenderem mais ainda como pode trabalhar com essas crianças. Aí, não para por aí. Você vai falar com a criança, tá? E aí, você vai fazer o seguinte, você vai pegar, agora nós vamos começar, ó, a trabalhar não só com imagens, mas também de maneira concreta, com o som. Tá bom? Eu só vou pegar aqui uma gravura, que eu tava com ela separada, inclusive. Olha aqui, gente, vamos outra. Não dá. Ó. Olha só. O que é isso aqui, gente? Ó. Leão. Não se esqueçam, o sonzinho do L. Eu falei o nome da letra? Não precisa. A criança, a essas alturas do campeonato, ainda mais que você ainda tá aqui, ó, nesse L, vai entender. Como é leão? Agora nós não vamos mais àquela questão. Ah, o que começa com isso? Mas vai ter criança que vai falar. Por quê? Porque já foram habituados. E isso é bom, isso é ótimo, isso é riqueza para sua turma. Isso é riqueza para o seu neto, para sua neta, para o seu filho, para sua filha, seu sobrinho, para sua sobrinha que você está ajudando, que você está auxiliando, tá bom? Então vamos lá. Leão, vamos ver quantos sonzinhos a gente fala na hora que a gente vai fazer essa palavrinha leão. Vamos ver? Olha lá, ó. Eu acho que eu vou começar daqui. Porque aí, daí, espelha, né? Aí, gente, aí tá o movimento da escrita. Ou eu começo daqui. É daqui, é daqui, é daqui, é daqui, é daqui. Da esquerda pra direita. Então eu começo da direita pra esquerda. Ó. Lé, ó,
é, o. Opa, errei, a tia errou. Sabe por quê que a tia errou? Ai, mas todo mundo... Sabe por que a tia errou? Porque, olha só, eu não coloquei corzinha diferente para cada letra. Olha, ó, o, o. Então, vamos fazer o sonzinho, ó. O. Gente. O. Olha! Um pra cada. Olha que maravilha! Que legal! Então vamos falar de novo? Vamos, aí põe a criança para falar. É a vez da criança. Se for uma turma, ótimo. Se for você com uma criança, você está fazendo aí a intervenção, olha aqui, ó. O. Quantos sonzinhos tem essa palavra desse animal? Vamos ver? 1, 2, 3, 4. Ai, que legal! 4, muito bem. E aí vocês vão fazendo. Ah, tá. Então como que começa? Qual que é a outra? E depois? E depois? O. Ah, então a última é O. Ah, tá. Então tá bom. Quantas? 4. Aí você vai pra outra. Gente, eu queria muito usar aqui. Eu vou usar. Eu queria não, eu vou usar. Ó. Cão. Olha que legal. Olha só. Cão. Aí, a criança pode falar como? Em vez de cão, pode falar o quê? Qual outra palavra que ela pode falar aqui? No lugar de cão, ela pode falar cachorro. Aí é hora de você falar assim, é um cachorro, sim, mas ele também é chamado de cão. Tá bom, gente? Pra quê? Pra criança ter essa compreensão. Tá bom? Olha aqui, ó. Aqui, ó. O. Olha só! E se eu tirar esse aqui? O que vai ficar? Tá. A criança não falou? Você fala. A criança falou? Ótimo. Fala de novo agora e você fala junto. E depois ela, tá? Sempre essa troca. Sempre fala, ela repete. Ou se ela já fala, você repete. Depois vocês falam juntas. Ó. Ai, que legal. Então eu vou colocar de novo, ó. Como que ficou? Cão. Que legal. Muito bem. Aí você vai trabalhando dessa forma. Viu como que foi a escala? Primeiro o início, depois o final. Relembrando, gente, anota aí. Primeiro o início, depois o final. Depois vai trabalhar quantos sons, quantos fonemas tem a palavra. Depois você vai trabalhar aqui, ó, a manipulação. Tira, põe. Você está manipulando, você está tirando e colocando. E tem outra forma de manipulação. Ó, eu coloquei, eu tirei, ficou Ué, o que mais que termina dessa forma? Se eu colocar aqui, ó, o que vai ficar? Pão! Muito bem! Olha, mas em vez disso, e se eu
colocar essa, que é esticou. Que virou? Mão. Olha que legal, gente. É só eu tirar. Mas vamos voltar lá na outra. O que virou mesmo? O que nós estamos falando? De um cão. Viu como que faz, gente, a manipulação? E assim, você pode trabalhar com prendedores. Você pode trabalhar, ó, para cada letra, uma cor, tá bom? E se você quiser simplesmente contar a quantidade de fonemas, o que você pode trabalhar? Pode trabalhar, aí sim você pode trabalhar de uma cor só, ó. Depende da finalidade. Tudo que a gente dá, a gente tem que ter um porquê. Tudo a gente tem que ter o como e o porquê trabalhar. Tá lá a tríade que eu falei pra vocês, da potencialização, ó. Aí pode colocar, tá bom? Gostaram? Viu como é divertido a gente trabalhar, gente? Vocês viram só com a participação das meninas aí? O tanto que foi legal? Gente, dessa maneira que elas participaram, acontece também com as crianças. É muito divertido, é muito legal. Acontece na sala de aula. Acontece uma criança que sai com um fazão da vida lá, e aí? Aí é muito bom, aí é enriquecedor, né? É uma criança que fala as palavras, e essas palavras, elas vão, uma vai chamando a outra. E aí vai, gente, o conhecimento, tá bom? E aí eu trouxe para vocês aqui, olha só, algumas atividades que a gente também pode trabalhar com sons, que são os fonemas, tá bom? Olha só, aqui, vou falar para vocês, essa atividade, eu vou voltar a falar, eu falei isso na live anterior, e eu vou falar nessa live aqui. Você que quer ajudar o seu filho, a sua filha, o seu aluno, a sua aluna, ajudar. Fui clara? É ajudar, tá? Não vamos atrapalhar lá no processo educacional da escola. Vamos ajudar. E nós vamos agregar. Tá bom? Aí você pode adquirir, gente. Eu tô falando porque eu fiz isso. Eu adquiri, tá? Esse material aqui, ó, que é o alfabetinho. Tá bom? É um material que é relativamente em conta. Você pode acessar. Eu tenho como você adquirir ele lá no link da minha bio. Tem lá escrito assim, acho que é materiais que tá escrito lá. Deixa só eu dar uma olhada aqui, que eu vou sanar essa dúvida agora mesmo pra vocês. E aí vocês podem adquirir, tá lá escrito alfabeto. Tem vários materiais lá que eu dou, que eu falo pra vocês, eu falo como sugestão, tá? Que são materiais todos que eu conheço, todos que eu já trabalhei, livros que vocês podem adquirir lá. Esse é uma outra sugestão. Então eu vou mostrar pra vocês aqui como a gente tá trabalhando na consciência fonêmica. Olha aqui. Olha lá o comando, né? Ó. O comando. Ligue os desenhos com as mesmas iniciais. Às vezes, gente, nem todo material vai falar da maneira que a gente tá falando. Para isso, só a gente fazendo o material, como eu estou fazendo. E eu também libero esse material que eu faço com datas comemorativas, também no meu link, tá? Mas olha só, não chega nem perto desse material aqui, que são 350 atividades. Ai, Miriam, e se eu pegar essa atividade aqui, eu vou passar ela, eu vou comprar essa atividade, porque, gente, não sou eu que estou vendendo não, tá? Não é minha. Eu estou dando sugestões. Gente, olha aqui, ó, eu vou lá, vou comprar, ai, mas sabe o que eu achei? Nossa, adorei. Fui lá no link da sua bio,
comprei aquele material e pá, fiz a minha criança pra fazer. Não vai adiantar nada. Sabe por quê? Porque se não tiver a técnica, que é essa que eu passei nas outras lives e nessa agora, nada vai, pelo contrário, vai atrapalhar. Então, cuidado. Adquira, mas assista as lives. Pra você entender como se faz. Primeiro, ó. Primeiro no concreto. Primeiro brinca. Pra depois você dar a atividade. Tá? Ligou lá, ó. Eu acho que eu até mostrei essa aqui na outra live de literação, né? Olha aqui, ó. O que começa com folha? Ah, tia, fogueira. O que começa como boneca? Ah, tia, olha lá.